Muito bem, então, amigos, vamos dar sequência aqui a esta série que nós estamos fazendo sobre o Espírito Santo de Deus, né? Neste quinto vídeo, nós vamos falar das ações do Espírito Santo de Deus no Novo Testamento. Então, essa matéria, esse esboço aqui, né, e aqui as explicações que daremos, é praticamente uma continuação do que nós fizemos no vídeo número 4, que é o anterior, acerca das ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Automaticamente, vamos mostrar também que quem é a fonte, né, do Espírito Santo, tá? Vocês vão ver que continua a mesma coisa. Até porque o cristianismo, ele é uma continuação do judaísmo. O judaísmo é o monoteísmo absoluto, adoração exclusiva a Jeová. No cristianismo, Jesus passou a desempenhar o papel de mediador entre nós e Jeová. Mas a fonte e as ações do Espírito Santo não mudaram, tá bom? Vai ficar bem claro isso para todo mundo que vai conferir aqui os textos. Eu fiz em destaque, aqui em amarelo, né? Sinalizei assim em tom amarelo, sempre que ocorre a palavra Espírito e às vezes aparece, né, a fonte do Espírito, né? Como que no caso dos dois aqui apareceu. Às vezes não aparece e às vezes sim. Vocês vão perceber isso aí no texto, tá? E onde eu grifei assim, nesse tom cinza, né, o gelo bem clarinho aqui nas palavras, são as ações que o Espírito Santo habilitava aquele que o possuía ou que havia recebido a fazer, tá bom? Então, olha que interessante, ó, Mateus 10, 20. Né? Aqui são palavras de Jesus, quando ele estava ali dando instrução aos 12 apóstolos para iniciar a sua caminhada na pregação. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai. Ó, então, aqui já aparece até a fonte, né? Espírito de vosso Pai, quer dizer, o Espírito Santo do Pai, né? É que fala em vós. Então, o que Jesus quis dizer é o seguinte: eles seriam, portanto, teriam força e habilidades para falar acerca de Deus. Por quê? Porque o Espírito do Pai, que no caso é Jeová, os habilitaria e daria a força que eles necessitavam para isso, né? 12, 28, olha o que o próprio Jesus disse, ó. Mas se eu expulso os demônios, como? Pelo Espírito de Deus. Então, com que poder e força Jesus ele expulsava demônios das pessoas, realizava todas as curas maravilhosas, né? Os milagres no passado. Olha, pelo Espírito de Deus. Veja a fonte aqui. Deus é a fonte do Espírito, né? E sendo a fonte do Espírito, ao ungir Jesus com o Espírito, Jesus tinha, portanto, força e capacidade para expulsar demônios. Os apóstolos também, por sua vez, também tinham também esse mesmo dom, porque receberam também o Espírito de Deus, né? Logo é chegada a vós o reino de Deus. Aqui está falando de Jesus na ocasião do nascimento dele, né? Que ele já estava crescendo, né? Olha, ele era fortalecido em espírito, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Graça que tem um sentido de favor, né? Perceba que tudo isso aqui é de Deus, ó. Graça, sabedoria e espírito, tudo isso é de Deus, estava com ele, tá? Aqui em Lucas capítulo 4, versículo 1, olha, Jesus cheio de Espírito Santo, olha, foi conduzido por esse Espírito ao deserto. Aí você tem Lucas 4, 18 agora. Aqui Jesus fez uma leitura da passagem de Isaías 61, 1 e 2, onde ele aplicou a si mesmo aquelas palavras que a gente já fez no vídeo anterior. O Espírito do Senhor, não, o Espírito de Jeová, lá está no hebraico. Então, o Espírito de Jeová está sobre mim, porque me ungiu. Olha, o ato de ungir é o ato de conferir dom, conferir poder a alguém. Então, a partir do momento que o Espírito Santo de Jeová estava sobre Jesus, ele foi ungido, foi conferido a ele dom e poder para que ele realizasse as coisas que ele mencionou aqui a seguir. Notaram? Note que aqui aparece a fonte mais uma vez, né? A fonte é Jeová, de acordo com Isaías 61, tá? E esse Espírito, né, conferiu a Jesus o poder, a capacidade para evangelizar, para curar, etc. Tal. Lucas 12, 2, olha aqui, ó. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Olha só, é o mesmo, praticamente, o que ele disse aqui em Mateus 10, 20, ó. O Espírito Santo fala em vós, né? Fala em vós. Aí, nós temos outras passagens que mostram que o Espírito Santo de Jeová, ajudaria os discípulos na pregação, né? Olha aqui, ó. Além dessa passagem, olha, o Espírito Santo ensinaria, né?
que deveis falar, mas como assim? Olha lá. Nós grifamos aqui, ó, João 14, 26, ó, mostrando que o Espírito Santo seria enviado, o Pai enviaria, o Pai é a fonte, olha, ele ensinaria, como que ele ajudaria os discípulos? Ó, faria os discípulos se lembrarem dos ensinamentos para que eles dessem continuidade e sequência àquilo que Jesus havia iniciado, né? Que era a pregação das boas novas, né? Ou do Evangelho do Reino. No 15:26, olha, quando vier o Consolador, nós estamos falando a mesma coisa que chamado de Espírito Santo, ó, que ele é da parte do Pai, que seria enviado, aquele Espírito da verdade, ó, que procede do Pai. Então veja que o Espírito Santo, aqui intitulado Consolador, né? Ele procede do Pai. Olha aqui, ó. Vai ter outras passagens que vai provar isso mais uma vez, né? Ó, ele testificará de mim. E se testificar tem um sentido também de testemunhar, né? Quer dizer que daria o apoio e a força, né, no íntimo dos discípulos para que eles continuassem a fazendo aquilo que Jesus havia dado ordem para ser feito. Tanto que Atos 1:8 continua dizendo no mesmo caso, né? Aqui, ó. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Olha lá. Assim eles seriam testemunhas, olha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Testemunhas de Jesus, né? Obviamente. 2:4. Ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem aqui atrás também ficou cheio do Espírito Santo? O próprio Jesus, né? O próprio Jesus. Da mesma forma que os discípulos também ficaram cheios de Espírito Santo, né? E o Espírito Santo habilitou eles a falar em outras línguas. Olha lá, tá? Vocês estão vendo aqui. Não vou entrar na questão do detalhe das línguas aqui, que a gente ainda vai ter vídeo explicando sobre isso. Que não é nada disso que as igrejas fazem, né? Essa barulheira toda aí, é bem diferente. Aí nós temos mais textos aqui, tá? Se você achar que o vídeo tá longo, depois você assiste o restante, tá? Vê onde você parou aí, para você ver todas as passagens. Então nós temos aqui, olha, eu vou deixar aqui congelado para que você possa ler todas as passagens onde mostra que o Espírito é de Deus e o que o Espírito Santo habilitaria as pessoas a fazerem quando essas pessoas recebessem ele, né? Agora por intermédio de Jesus Cristo, né? Tá? Eu gosto muito dessa passagem de Romanos 8:11. Olha que interessante, gente, olha. O que de fato é o Espírito Santo de Deus, ó. Esse é o Espírito daquele que está falando de Deus, né? Que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele, Deus, né? Aquele, é o mesmo aqui, ó. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, duas vezes fala de Jesus Cristo, né? Que foi ressuscitado. Por quem? Olha aqui, ó. Pelo Espírito daquele que é Deus, né? Ó. Também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Perceba que o Espírito Santo aqui, ele foi citado duas vezes, né? Duas vezes. E esse aqui, aquele, daquele, né? Jesus Cristo ressuscitado aqui, citado duas vezes aqui, mostrando que o Espírito de Deus ressuscitou Jesus Cristo. Isso é claro. Agora, no texto de Efésios, o mesmo escritor, que é o apóstolo Paulo, ele descreveu assim, ó, do que ele chamou o Espírito Santo de Deus, ó. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Olha que interessante. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Com que Cristo foi ressuscitado? Aqui, foi ressuscitado com o Espírito Santo de Deus. E aqui o apóstolo descreveu o Espírito Santo como sua poderosa força. Esse poder, que é a poderosa força de Deus, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então perceba que o apóstolo Paulo, sob inspiração, deixou claro que o Espírito Santo de Deus, olha, chamado de poderosa força, na Nova Versão Internacional, chamado de poder, né? Olha lá, que foi exercido na pessoa de Cristo, né? Deus é obviamente que exerceu isso e ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Aqui como Espírito, aqui como poder ou poderosa força, fazendo a mesma coisa. Notaram? Então fica claro para nós aí, especialmente nessa passagem, que o Espírito
de Deus, o Espírito Santo, é o poder que emana de Deus, que Jeová usa para atuar, para fazer a sua vontade. No caso aqui, a ressurreição de Jesus Cristo, né? Aí tem 15:19 ainda, ó, Romanos, ó, pelo poder dos sinais, dos prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, mostrando que o Espírito é de Deus e ele habilita a pessoa a ter poder para realizar sinais e prodígios, né? Para dar testemunho acerca de Deus, de Jesus Cristo. Aqui nós temos mais uma outra sequência de textos. Você pode ler todos eles aqui. Nota aqui, ó. O Espírito Santo, ele é proveniente de Deus. Olha aqui, ó. Aqui mais uma vez, né? Ele foi dado, né? Foi dado como penhor. Deus nos deu como penhor. Aqui em Gálatas, mais uma vez, fala aquele que dá o Espírito, opera maravilhas entre vós. Então, por meio do Espírito Santo, aqueles primeiros cristãos tinham o poder de operar maravilhas ou milagres, né, aos descrentes, né? Gálatas 3,14 continua falando a mesma coisa, promessa do Espírito. 1 Tessalonicenses 4,8 está aqui, fala, portanto, quem despreza, e isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Perceba que o Espírito Santo é de Deus, né? Mais uma vez, ó. O Espírito Santo aqui chamado de dom, né? Olha aqui, ó. Aqui, ó. O Espírito Santo de Deus é chamado de dom por sinais, milagres, maravilhas e dons do Espírito Santo, né? Olha, nós temos mais passagens ainda. O próximo vídeo vai mostrar mais detalhes ainda. 1 Pedro 4,14, né? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Olha lá, o Espírito é de Deus. Muito claro aí, né? Então não mudou nada em relação ao Antigo Testamento. O Espírito Santo continua sendo, né, a poderosa força que emana de Deus, que ele usa para realizar a sua vontade. Fica muito claro isso, né? Inclusive também para registrar as profecias da Bíblia, né? Segundo o texto aqui de 2 Pedro 1,21. E aqui no finalzinho, 1 Pedro 4,3, mais uma vez, né? Nisto conhecemos que estamos nele, em Deus, né? E ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, né? Então está muito claro aí para todos nós que o Espírito Santo, no Novo Testamento, não mudou o que era, não mudou a sua fonte, né? E as ações que poderiam ser realizadas por meio do Espírito Santo de Deus, aqueles que recebiam, né? Então, curas, milagres, o próprio Deus usou essa força poderosa para ressuscitar Jesus Cristo, tá bom? Então está aí, vai ter outros vídeos mais esclarecedores ainda, mostrando que o Espírito Santo é o poder que emana de Deus. A gente vai ter vídeo aqui também explicando sobre prosopopeia e metonímia, que às vezes pode confundir um pouquinho os leitores da Bíblia, dando a entender em alguns casos aí, quando o Espírito Santo é personificado, que ele seria uma pessoa. A gente vai ter vários exemplos aí para explicar para vocês aí que não tem nada a ver, né, com a questão dele ser uma pessoa ou, consequentemente, a terceira pessoa da Trindade, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar da matéria que a gente vai expor, tá? Até lá, então, um forte abraço, fiquem todos com as bênçãos de Jeová.